Por que para educar os nossos filhos nós precisamos olhar para esse passado de dor e de mágoa? Olá, bem-vindos! Eu sou Jéssica, fundadora do Instituto Somos Pais, e hoje, sem dúvida, é um vídeo que traz um tema muito forte, que o processo da educação com os filhos diretamente, embora eu fale que a educação está ligado sempre no outro, no nosso envolvimento com o outro, independente de ser filho, mas aqui vamos falar da educação infantil, da educação familiar. O educar o filho, ele tem uma profundidade, uma intensidade que muitos não percebem, que é olhar para nós, para poder olhar para o filho. A educação significa tirar o melhor do outro. O que é o educar? A palavra educar é tirar o melhor, é extrair da criança o que ela tem de melhor. E todo mundo sabe o velho ditado de que a laranja podre, de que um fruto ele não consegue dar outro fruto. Então a gente sempre vai dar aquilo que nós somos. Nós vamos sempre reproduzir no outro aquilo que nós somos. Então quando a gente se pergunta o que é que eu quero para o meu filho, o que eu quero para minha filha, o que é que eu quero para as nossas crianças, nós sempre queremos o melhor, nós sempre queremos tirar o que é de melhor e dar o que é de melhor. Quando eu falo tirar, é extrair da criança no sentido de ensinamentos, de valores, por exemplo, o que ela tem de melhor. E é ensinar também, é uma troca a educação. Mas como que eu posso educar essa criança se eu não tenho esse melhor dentro de mim? Como que eu posso dar algo se eu não tenho esse algo? E às vezes é um choque muito grande, porque toda criança chega aqui extremamente pura, eu sempre falo isso, elas são a essência de Deus, elas são a nossa essência do Pai, a essência crística, elas são a luz em pessoa, então elas não têm ainda nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de sentimento negativo, elas só têm a luz e a beleza e a pureza e a sensibilidade. Então elas fazem um verdadeiro choque, porque toda a criança, quando chega numa família, ela faz com que todos os adultos olhem para você, porque ela é uma luz, mostrando pra gente o que é que nós estamos escondendo. Então imagine uma escuridão e ali acende uma luz, e ali acende uma vela. Então vai iluminar toda essa caverna, vai iluminar toda essa escuridão. É essa metáfora que acontece com todos nós, com o pai, com a mãe, com os avós, aonde essa criança está, o meio onde essa criança está inserida. E é claro que também vai para fora da família, como escola, mas tentem olhar a criança como uma vela. Ela é a luz pura, ela está nessa essência divina, então ela está sempre iluminando por onde quer que ela passe. E nós, os adultos, já passamos por muitas coisas na nossa vida, na infância, na adolescência, na escola, na faculdade, no trabalho, no nosso dia a dia. São inúmeras razões que fazem com que nós criemos mecanismos de defesa. Nós criamos muitas máscaras, nós criamos muita defesa, nós criamos mecanismos para nos defender dessas dores que nós vamos passando ao longo dessa vida. Ou seja, nós vamos criando as nossas escuridões, ou nós não vamos olhando para as escuridões que nós temos, seja como criadores, seja como co-criador, seja como vítima, não importa. O que importa é que todos somos, de fato, metade luz e metade sombra. Nós somos metade anjo, metade demônio. Nós somos metade força positiva, metade essa força negativa. Em qualquer religião que você estudar, nós, seres humanos, sempre somos essa dualidade, do bem e do mal. Nós sempre somos o céu e o inferno, a luz e a escuridão, né? Nós sempre temos essa dualidade dentro de nós. Não importa a razão que fez com que a sua sombra fique grande, não importa a razão que fez com que a sua sombra fique forte, intensa, né? Que a sua sombra tenha ficado muito profunda. Eu acho que o grande objetivo de educar os nossos filhos melhor está muito além de você estar agora se perguntando, mas o porquê dessa sombra, o porquê que isso aconteceu, o porquê que eu estou hoje com todas essas dores. O importante é olhar e ver que nós temos algumas dores, algumas mágoas, alguns sentimentos que estão muito fortes, que estão condensados, que estão densos,
porque isso é o verdadeiro sofrimento do ser humano enquanto pai e mãe, quando essa criança chega, que é essa luz e que simplesmente começa a iluminar essa caverna. Então esse pai e essa mãe, que são os que terminam tendo a transformação muito forte, eles são convidados a fazer a sua própria reforma íntima, porque o que é uma criança na Terra? É um convite para que a gente se reconecte com essa luz que ela foi apagada. Muitos de nós estamos dentro dessa caverna vivendo por muitos anos. A luz foi apagada, a vela foi apagada, mas a sua vela, ela está ali dentro, né? Se a gente imaginar que nós somos essa caverna, nós somos no momento essa caverna, mas dentro dela tem essa vela, que ela foi apagada. Por que ela foi apagada? Qual a razão que apagou essa vela? Honestamente, eu acho que é perder energia para entender o porquê a vela foi apagada. Importa é que a vela apagou e que hoje você está completamente na escuridão e que de repente aparece uma vela pequenininha, que é esse bebê, que é essa criança, e começam as dificuldades da educação, e começam todos os choques, todas as disputas e tudo mais que você encontrar de dificuldade na educação, é porque essa vela ela está caminhando cada vez mais para dentro dessa caverna. E ela convida o tempo inteiro, né? Mãe, olha para você, pai, olha para você, vejam quem vocês são. Acende a sua vela de novo. É como se, no fundo, ela só está te falando isso, né? Acende a tua vela de novo e veja que você também é luz. E veja que você também é essa grande luz que pode iluminar toda essa caverna, porque você é uma vela grande, a criança é uma vela pequena, mas ela está tentando mostrar que você está nesse meio dessa caverna, mas que também tem essa vela dentro de você. E tudo isso é para a gente compreender verdadeiramente. A criança ela está aqui para que a gente consiga olhar para nós. Uma infância difícil, a gestação difícil, não a gestação dos nossos filhos, mas a gestação das nossas mães para com a gente, uma adolescência difícil. Se toda a sua vida foi difícil, é porque existem as razões divinas para isso. E a gente fica querendo compreender com o nosso conhecimento limitado, com esse conhecimento humano. Importa é você olhar e falar, nossa, eu realmente tenho muitas cavernas dentro de mim, eu tenho muitas dores dentro de mim, tenho muitas sombras dentro de mim, ou eu tenho só uma, mas é tão forte e ela está tão densa que ela está praticamente podendo ser palpável, sabe? Quando a coisa está densa. Então a gente precisa olhar para isso. De que forma que eu olho para isso? Existem 1000 formas de você estar olhando, é o nosso processo, da nossa caminhada, da nossa reforma íntima realmente. A fé definitivamente é o primeiro passo. É você se reconectar, é você se permitir essa reconexão divina. Depois desse primeiro passo, é acreditar em algo, que você vai se conectar com o seu divino, com o seu sagrado, com a sua religião, com a sua essência. E por fim, é você ir para o processo de cura. Mas como que eu posso fazer isso? Dentro do Instituto Somos Pais, nós temos as nossas rodas de cura, porque lá nós trabalhamos perdão, lá nós trabalhamos essas sombras, lá nós trabalhamos a gratidão, nós trabalhamos os nossos pais, porque nós temos muitas sombras da nossa educação, de como nós fomos educados. Então, as rodas de cura trabalham com isso, as terapias vibracionais trabalham com isso. Então, Jéssica pode fazer o que com relação a isso? Existe o programa Renascer, a mentoria Renascer, de acompanhamento de 2 meses, existe a mentoria presencial, né? Na verdade é um programa que eu chamo de programa Sou Luz. Então encontros acontecem e existem 1000 lugares que também estão disponíveis. Eu sou adepta e sempre acho que é muito profundo as terapias integrativas, as terapias holísticas, as terapias que são as terapias complementares a terapia clínica, né, a terapia tradicional. Existem 1000 lugares, 1000 espaços abertos com essas propostas, que hoje você tem, você tem inúmeras possibilidades. Tem a prática do Theta Healing, tem a prática do Reiki, tem a prática da barra de Axis, tem a prática do canto, tem a prática da dança. Importante é você estar na prática de algo, porque é esse algo que vai te ajudar a fazer a reconexão, fazer com que você entre nessa caverna e olhe e compreenda por que essa caverna está assim escura e consiga acender a sua luz.
para a gente finalizar a nossa reflexão, eu acredito que a gente passa pelas dores na nossa vida para que elas consigam virar fortalezas. Então, todo mundo que tem uma dor muito forte na sua infância, eu acredito que isso aconteceu porque era preciso acontecer para, digamos, neutralizar dificuldades que essa família vive, né? Porque para quem não acredita, eu não quero estar entrando aqui em questões espíritas, né? Porque tem gente que não acredita, não tem não existe vida depois da morte. Eu acredito, né? Eu sou espiritualista e também sigo a doutrina espírita, então eu acredito no plano astral e eu sei que existem esses ajustes, existem esses resgates que precisam acontecer. E a família é o maior resgate, a família é a maior prova de resgate. Porque se vocês pensarem bem, por que a gente se mantém unido a essa família que só nos dá problema? A verdade é que nenhuma família é perfeita, toda família tem dificuldade, a relação com os pais são difíceis, a relação com os irmãos são difíceis, a relação com os filhos são difíceis. E por que é difícil? Porque ali existem resgates a serem feitos, ajustes a serem feitos. Quando se dá muito, agora, entre aspas, se toma. Quando se deu demais, enfim, é sempre um equilíbrio entre dar e receber. Eu recebi demais, agora eu dou demais. Eu dei demais, agora eu recebo demais. Tudo é um grande ajuste, vamos dizer, um ajuste energético. E nós vamos nos encontrando com essas pessoas que nós precisamos fazer esses ajustes. Mas isso é só para quem acredita na visão espírita. Então a gente vem nessa família porque precisa vir nessa família para poder dar o que não deu, para receber o que não recebeu, e aí a gente vai fazendo os nossos ajustes kármicos, os nossos ajustes astrais, os nossos ajustes energéticos. E tudo que acontece quando a gente fala de sofrimento, da dor e da mágoa, porque muita família pergunta, nossa, Jéssica, mas é muito fácil você falar isso, de repente você está lidando com alcoolismo, com drogas, com abuso sexual, com a violência, com bullying, com preconceito, com estupro, tudo isso dentro de uma família. E aí a gente precisa se perguntar, mas até que ponto a gente acredita que o nosso ser superior, o nosso Deus, iria permitir isso com seus filhos para que eles simplesmente sofressem? Quando a gente simplesmente acredita que algo é ruim, porque tem que ser ruim, a gente está desacreditando dessa fé e dessa energia sagrada. Como que o nosso superior, né, para quem acredita, se o superior é o Deus que vocês acreditam, como o nosso Deus Pai, essa energia superior iria permitir que os seus filhos vivessem essas experiências? Então, será que ele permite para que seus filhos sofram? Vocês entendem? Tudo é uma questão de ajuste, só que nós não temos a compreensão e a capacidade de compreender que ajuste é esse. E não estamos aqui para compreender. Mas uma coisa é certa, os ajustes acontecem porque precisam. Deus não ia permitir que seu filho sofresse por sofrer? Qual a razão, qual o propósito de sofrer? Então, existem ajustes que são feitos nessas famílias, mas que esses ajustes podem vir, infelizmente, com um processo de dor. Só que a dor, ela aconteceu para que existisse esse registro nessa vida, digamos que agora, nessa vida, que hoje, passamos por registros fortes de muita dor, e isso vai ser ressignificado ao longo da sua vida, de tal forma que isso vire uma fortaleza. Então, eu acredito que toda a dor que aconteceu, na infância principalmente, que é quando o corpo vital está sendo formado, então é um registro muito forte. Essa é uma dor que você acessou, então você registrou essa dor. E o que acontece quando nós encontramos uma outra pessoa que tem essa mesma dor? Existe conexão, existe empatia. Então, às vezes é viver algo e ter essa dor para que eu saiba exatamente o que isso aqui significa, porque hoje, no futuro, na sua vida adulta, isso possa vir a ser uma fortaleza. Eu acredito de todo o coração 100% nisso. Então, isso faz com que a gente compreenda também esses ajustes. Porque eu sou filha de Deus, então por que eu vim sofrer? Por que eu estou sofrendo? Por que eu tive essa vida difícil? Por que tem muitas mães que se perguntam isso. Por que isso aconteceu comigo? Por que essa história foi tão forte, essa dor foi tão forte comigo? Esse registro, ele precisou acontecer.
Isso está dentro de você. A dor, ela faz a conexão com as pessoas, porque eu consigo me colocar no seu lugar, eu consigo ter a empatia de entender a sua dor. E isso faz conexão, isso faz empatia. E isso pode ajudar com que outras pessoas passem pelo processo. Como que uma mãe pode trabalhar com outras mães que já perderam seus filhos, se ela de repente nunca perdeu um filho? Pode trabalhar, mas o que eu estou trazendo aqui é a conexão da dor, é a empatia. É diferente se eu perdi um filho, eu sei que dor é essa e eu consigo olhar para outra mãe que também perdeu esse filho. Então a dor, se ela for compreendida, se ela for na sua essência compreendida, né? Eu digo essência no sentido de você conseguir ressignificar essa dor, ela pode virar fortaleza e ela pode ser a sua conexão para esse mundo. Ela pode ser a sua conexão de você nessa terra. Ela pode virar a sua fortaleza. Porque eu sei o quanto dói ter sido abusada na infância, por exemplo. Então hoje eu posso fazer ONG, hoje eu posso fazer escola, hoje eu posso fazer movimentos para acolher essas crianças. As dores, elas acontecem para que as pessoas sejam tocadas, sejam mexidas e elas consigam se transmutar dessa dor, virar essa fortaleza e agora conseguir falar dessa dor, trabalhar com essa dor, ajudar os outros nesse mesmo processo de dor. Bom, eu deixo o convite para que vocês se permitam, participem do Instituto Somos Pais. Nós temos a mentoria Renascer, que é online, temos os encontros presenciais, que é o nosso programa Soluz, que está nascendo exatamente esse ano. Nós temos as rodas de cura, que também são presenciais, dentro da temática dessa busca, desse reconectar. Os outros encontros são voltados para a educação e as mentorias também para a educação. Um grande beijo, espero que tenha feito sentido para vocês. Fiquem com Deus, siga a gente nas redes sociais, Instituto Somos Pais, no Face e no Instagram. Deixa aqui sua dúvida se você quiser. Fique com Deus, sabedoria, paz e muita luz.